É chegado o momento da partida final para um dos dois lados. Afinal, quem vencer termina a segunda fase com 5 jogadores e desafiarão os 5 mundiais. São decididos com quem cada um vai disputar, sendo Ario contra Tigiri, disputa de cabelo, Barou contra Tokimitsu, por ser irritantemente depressivo, o que faz ele querer destruí-lo, além do seu físico. E de forma egoísta, Nagi pede para ir contra o número 1 para ficar mais forte, sobrando Isagi contra Bachira, ou melhor, contra todos em campo, afinal ele vai devorá-los. Pontapé inicial para o time vermelho com Bachira usando pedaladas, mas agora Isagi consegue prever bem com sua visão, diminuindo sua oportunidade. Mas sabendo o que fazer, Barou aparece. Bachira tenta tocar, mas Isagi intercepta. Algo estranho, afinal Bachira pensou que eles iriam jogar unidos, mas não, estão devorando um ao outro como se estivessem competindo pela posse de bola. Contra-ataque deles, passe para Nagi, e por saber do controle de bola dele, Rin mantém distância, o forçando a passar para a Pantera Vermelha correr. Ario e Rin tentam ir na bola, mas pela sua velocidade Tigiri chega primeiro. Uma reação química destruidora. Gol. 1 a 0 para o time vermelho. Vendo tudo isso, Bachira se anima. Posse do time vermelho novamente com Bachira. Ario começa a correr ao lado do campo e, fingindo parar de driblar, Bachira dá um passe, mesmo sem olhar. Tigiri acha que vai chegar na bola, mas por conta da sua perna longa, Ario domina e passa para Tokimitsu, que disputa corpo com Barou, mas que não consegue vencer no corpo a corpo. Passe feito para trás, agora a divindade do campo chega na bola. Rin dentro do alcance do seu chute. Nagi tenta chegar, mas com um chute falso passa pela direita. Isagi e Tigiri chega para pressioná-lo, enquanto Bachira passa. Rin faz novamente a posição de chute, mas novamente um falso, passando por Tigiri. Todos agora estão dançando para Rin. Diversas variações de uma pessoa só aparecem no campo de visão de Isagi. Rin vendo como Isagi vê o campo se impressiona, mas seu futebol ainda é medíocre, nunca irá fazê-lo suar. Ele então passa de Isagi facilmente e chuta. Gol, 1 a 1. Ele sozinho passou de todos, mas foi por pouco. Antes Isagi nem sabia por que perdeu. Agora viu cada movimento dele, só não conseguiu detê-lo. Precisa devorá-lo para vencer. Ele tenta explicar o que aconteceu pro seu time para Rin fazer o que fez, mas ninguém entende bem, como se apenas Isagi soubesse como a mente de Rin funciona nesse campo. Por isso apenas seus olhos e cérebro podem pará-lo. Bola do time branco com Tigiri de frente a Ario, todos vão passando e Isagi chega em um ponto cego. Ele vai receber a bola, mas prevendo completamente, ele intercepta e segue para o contra-ataque, como se ele sempre tivesse a um passo à frente. Ele passa para Bachira, que dá um passe de trivela para Ario, e sem muitas opções, sabendo que se esperar a bola cair, ele perde a bola, por isso com suas pernas ele pula alto e cabeceia, fazendo o gol, 2 a 1, uma reação química digna do top 3. Definitivamente, esse é o confronto final. E de longe, Nagi está completamente animado, vendo essa disputa entre Rin e Isagi para ver quem controla o campo, uma animação profunda para destruí-los e ficar mais forte. Bola com o time branco e Tigiri, Barou tenta aparecer e Isagi sempre entre os pontos cegos. É como se os dois tivessem a mesma qualidade em quesito de visão, mas Isagi não vence por pura diferença em habilidades físicas. Pensando nisso, Nagi será a peça final. Ele desce correndo no meio para destruir os dois, quebrando todo o pensamento de Isagi. A bola vem para Nagi, que faz um corta-luz para Isagi e, remontando seu futuro, devolve. Um passe perfeito, mas mesmo assim Rin prevê isso. Sendo assim, ele não vai dominar a bola, vai tomar controle dela, fazendo um fake chute no ar, fazendo Rin passar direto, deixando livre para chutar e marcar o gol, sendo nomeado como seu chute de 2 fases, 2 a 2. Todos comemoram o gol sabendo que podem lutar, mas Isagi sabe que isso não fará ele ser o melhor atacante do mundo. Ele precisa de mais. Enquanto Rin também se sente frustrado por perder esse 1v1. Agora ele irá controlar esse campo. Rin na bola, dando um passe de trivela para Tokimitsu, que usa seu corpo para fazer o pivô e devolver para Rin, que de primeira passa para Ario e domina no ar, ficando de frente para Tigiri. Sem opção, ele devolve para Rin, que fica de frente para o gol, tendo 3 opções: chutar, driblar ou passar. Ele faz o movimento de chute, mas Nagi sabe que dessa vez é um fake chute, mas Rin gira na frente dele. Isagi conseguindo prever, dá um carrinho no momento do término do giro, mas ele ainda está 2 passos atrás, onde ele já tinha tocado para Bachira. Isagi não prevê o campo, ele foi manipulado, ou melhor, todos em campo são suas marionetes. Chute de Bachira e gol, 3 a 2. Esse é o modo sério dele, de Itoshi Rin. Posse de bola do time branco, mas de trás alguém espera para devorar sua presa. Mudando seu estilo defensivo com Rin na frente, Tigiri recebe a bola e passa do primeiro. Rin aparece e Tigiri não pensa 2 vezes para mandar para Nagi. Aproveitando isso, Isagi corre para uma direção e, esperando a movimentação de Bachira, vai para o outro lado para receber esse passe. Mas de frente de Isagi, Rin leu tudo por trás do campo e fica na frente de Isagi. Isagi tenta fazer o pivô, mas com seu físico ele não irá conseguir segurar a bola.
Mas era isso que ele queria. O leão de Nemeia, que estava sedento por uma presa, Barou, aparece para roubar a bola do próprio companheiro, fazendo com que ninguém conseguisse prever isso. Ganhando de Sag, Barou e seu estilo de futebol irregular faz o gol, 3-3. E Farparin pedindo para ele tentar controlá-lo, enquanto espera mais de Sag, afinal precisa devorar mais e mais. Vendo como Barou é um bug para o processador de Rin, pensa em algo, precisa ser imprevisível para vencer Rin. Enquanto Rin apenas diz que já colocou essa memória em seu cérebro e não irá acontecer de novo. Posse do time vermelho agora com Tigiri no X1 contra Rin e Nagi focando em Aryu. Rin passa para Batira, onde Sag mantém distância esperando a pressão de Tigiri, que por estar no meio e por sua velocidade, faz com que essa situação possa ser um 2 contra 1, sempre. Enquanto Rin passa, Sag lê seu pensamento e foca nele. Batira sem escolha, para não perder tempo tenta driblar, o tempo necessário para Sag voltar a marcar Batira. Ele mesmo assim consegue passar, mas era o que Sag sabia que ele ia fazer, e o que Barou queria que ele fizesse. Essa é sua zona de caça. Sag usou ele mesmo como isca para Barou ter a posse de bola. Barou usa seu corte para passar de Tokimitsu, mas ele por pouco prevê isso e chuta para fora, lateral. Ou melhor, ele não prevê, apenas se posicionou em um lugar que pudesse responder rapidamente a essa jogada. Enquanto Sag, de um lado usa o máximo isso de Barou, o Rin do outro tenta amenizar ao máximo os danos. Quem conseguir controlar o Barou e o campo primeiro vence. Vendo essa luta entre gigantes, Batira apenas consegue se impressionar, afinal agora existem dois monstros em campo. Ele finalmente realizou seu sonho. Lateral cobrado, Batira vai feliz na bola, mas come poeira para Rin e Sag. Mesmo estando ali, ele não está jogando. Afinal, no mundo em que os dois estão, ele não existe. Ele não é nada para eles. A verdade era que ele está sendo testado. Tigiri chuta para fora, tirando a posse de Rin, sendo arremesso lateral para o time vermelho. Tigiri atualmente está perdendo muita estamina por conta de estar correndo demais. A partir de agora, a maioria irá se cansar. Por isso, quem perceber essa mudança primeiro, vence. Afinal, o cansaço afetará a qualidade dos passes e tudo. Arremesso feito e posse de Rin, que começa um frenético 2-1. O único que não perdeu nada de estamina o jogo todo, o físico monstruoso e energia inesgotável Tokimitsu fica de frente ao gol, mas com uma falta, Tigiri e Barou param por pouco, recebendo os dois amarelo. Falta pra Rin bater e pensando em todas as possibilidades, Sag fica na barreira. Por ficar entre o chute ou o passe, Sag não consegue reagir, mas foi ingênuo. Sempre que estiver com essas possibilidades, ele sempre vai escolher chutar. Gol deles, 4-3. Vendo tudo isso, Batira ainda se impressiona, mas pensa, por que joga futebol? Para encontrar o monstro? Para ter amigos? Com esse pensamento, ele nunca irá alcançar esses dois. Qual seria o seu verdadeiro ego, afinal? Tudo fica complicado para o time branco com esse 4-3, já que se tomarem gol de novo acabou. E nesse momento do jogo, Rin está usando as aptidões de Tokimitsu para dominar o campo. Sag, pensando naquela falta, percebe um padrão, ele só chutou pela barreira porque era o Sag. Então a fórmula de vencer deve ser usar esse Sag 8 para ser imprevisível. Bola com o time branco, com Sag seguindo o movimento de Barou, como uma sombra. Percebendo a intenção de Sag, Barou então tenta passar de Tokimitsu sem a bola, mas que segue na cola dele. Mas enquanto eles disputam, Sag segue para lateral. Batira aparece para repor a bola, mas ele não sente mais nenhuma animação. Várias opções aparecem para Sag, mas ele sabe que tudo que ele vê, Rin também vê e está pronto para elas. Mas era esse grupo que ele esperava. Com todos juntos, fica um espaço para a disputa de Tigiri com Aryu, onde Sag manda essa bola distante para ele correr. Com todos pensando no caminho que ele está seguindo, Sag sai do campo de visão de Rin e corre pela diagonal sozinho. Passe vem e ele está completamente livre para essa chance. Bem, é o que ele esperava. Rin aparece nas suas costas, pensando em bloquear seu chute. Com certeza, ele é o melhor. Mas na verdade não. Ele engana completamente o gênio. Ele desacelera e domina a bola de costa. Isso tudo funcionou porque ele sabia que seria lido pelo Rin. Ele então usa o chute direto de calcanhar inverso, fazendo seu gol devorando completamente Toshirin. E vai superá-lo. Uma aposta grande, mas que gerou resultados, sendo 4-4. E a última jogada irá decidir qual é o time melhor. Mas enquanto todos estão animados, Batira não entende e está completamente desolado. O que ele queria, ele conseguiu. O que ele precisa desejar agora, afinal. Recomeça a bola com Tokimitsu, que é pressionado pelo Barou e Tigiri. Rin recebe a bola e passa para Aryu, que consegue vencer de Nagi. Todos ficam marcados, mas Batira recebe completamente sozinho. Mas sem conseguir pensar no que fazer, ele apenas chama seu monstro. O que ele pode fazer para ser reconhecido, afinal? Mas em uma guerra como essa, não pode pensar demais. Por ser lento demais, é desarmado por Tigiri. Segunda bola vem para Barou e o contra-ataque chega.
E enquanto vão em direção ao gol, Nagi conversa com Bachira. Afinal, isso não é como ele é, e se pergunta se ele não está perdendo de propósito. Não está pensando que mesmo que perca, será escolhido, né? No estado em que está agora, eles não precisam dele. Escolheriam completamente Irin, e ele não quer isso. Não quer que acabe assim. Barou odiando com tudo que tem, faz um 2-1 com Isagi, rapidamente indo para a última jogada, enquanto Bachira está devastado. Não quer perder tudo que conseguiu até agora. A verdade é que ele não precisa, ou melhor, não existe monstro. Ele precisa lembrar que precisa confiar na sua voz interior. Acordando, ele dá um carrinho, mas ainda chega em Tigiri. Ele manda um cruzamento que chega em Nagi e manda pra Isagi. Esse é o fim. Chute feito, enquanto Bachira pede mais uma chance. Mas Irin, usando tudo que pode, defende a bola. E pelo azar do destino, a bola cai nos pés de Meguro Bachira. E ele avança apenas com sua voz interior, guiando seu caminho. Gritando o seu nome, ele mostra que não precisa mais do seu monstro, um hábito muito difícil de perder, afinal inconscientemente ele procurava ele. Várias opções aparecem, mas ele só pensa em fazer o gol ele mesmo. Passando de Isagi, outra opção aparece, mas não, ele não vai passar. Encaixando uma caneta de novo, sendo dupla, mas ele não está fora de controle como pensam. Está acordando para quebrar essa maldição. Ele dá uma terceira caneta e corre sozinho. Todos três cercam ele e Irin se posiciona para receber a bola, mas Isagi está próximo. Mas como se estivesse em frenesi, ele continua lutando sozinho. Ele é a última peça do tudo ou nada. Agora ele joga com liberdade, sem se prender ao monstro. Não importa o que aconteça, mesmo que fique sozinho, ele irá lutar. De calcanhar ele passa de todos. Nagi então tenta parar com falta, mas com um giro ele passa e de agora em diante, ele mesmo triste, irá lutar sozinho. Preparado para o chute, agora se livrando desse monstro, acordando, ele chuta. Mas no último momento Isagi defende. Afinal sabia que ele ia fazer isso. Sabia que ele ia passar por todos e estar ali. Nesse momento, ele superou Rin. Se o pé tivesse um pouco diferente, o destino dessas 8 pessoas poderiam ser diferente. Mas o destino ele é cruel, impiedoso. A bola do rebote pousa nos pés do vencedor, e Toshirin, por sorte, estava lá e faz o gol. 5-4. Time vermelho vence e Isagi desaba gritando de frustração, enquanto todos estão cansados. Ele se pergunta por quê? Por que caiu nos pés dele? Mas independente disso, é o momento da escolha. Bachira agora podendo viver sozinho, podendo viver sem o Isagi, ele vai escolher. Mas Irin manda todos calarem a boca, porque a escolha é dele. Pela primeira vez, ele vai escolher. Essa última peça de Bachira estava longe de Irin prever. Pela primeira vez, ele se sente derrotado desde que chegou no Blue Lock. Encontrou mais uma pessoa que ele precisa destruir, e não deixará ele afundar de volta. Fazendo assim, ele o chama, e Isagi Oichi é o escolhido. Afinal, Rin quer que ele o veja ser o melhor do mundo. 5 jogadores completos e fase 2 concluída. Mas para Isagi, ele apenas não entende por que foi chamado, afinal acredita que não conseguiu vencer Toshirin. Pensando no que ele poderia ter feito naquele momento, o que faltava. Ninguém sabia onde a bola ia cair. Afinal, a diferença deles é apenas sorte, ele não entende isso. Ele então, antes de sair, vai pedir desculpas, mas ele vê seus aliados com ódio dele prometendo esmagá-lo. Afinal, ele era o protagonista desse time, ou melhor, se tornou. E após ele sair, a frustração cai sobre eles, que voltam para o 3v3 e terão que continuar lutando. Enquanto caminham sobre o corredor, Isagi pergunta a Rin do porquê perdeu para ele, que responde que foi sorte. Ele não aceita isso, mas isso apenas prova como ele é inexperiente, afinal sorte é um fator e não uma simples coincidência. Ego então aparece para dar os parabéns e ganharem uma recompensa. Isagi ainda acredita que sorte é sorte, afinal, mas não. O exemplo que ele usa é de um pombo. Quando um pombo caga na sua cabeça, um baita azar. Mas e se você olhasse pro chão e visse o chão coberto de merda? E olhasse pra cima também e visse vários pombos? Você ainda acharia que foi azar? Mesmo quando você poderia ter evitado? A sorte ela não chega para qualquer um. Chega apenas para quem se coloca no lugar dela. Ele então dá o exemplo de Rin, onde quando todos pararam para assistir, Rin correu para onde a bola possivelmente poderia cair, se colocando no lugar da sorte. Se ele tivesse ficado parado, ele teria desperdiçado a sorte, porque precisam agarrar a chance que tem, em vez de esperar ela cair do céu. Por isso precisa aceitar que fez tudo o que pôde. Agora com esse novo conhecimento, ele sabe que precisa adicionar essa peça, o fator sorte, no seu cérebro, se atualizando para se tornar o melhor. Agora falando de Blue Lock, é chegada a terceira seleção, onde poderão jogar com os melhores do mundo e terão 24 horas para jogar contra os 5 mundiais, para aprenderem sobre o mundo exterior. Os 5 que são compostos por Leonardo Luna, jogador do Royale, espanhol, Adam Blake, artilheiro da liga inglesa em inglês, Pablo Cavazos, jogador argentino, Dada Silva, dito como um tanque, jogador brasileiro, e por fim Julian Locke, prodígio da França, onde tem 17 anos e já joga pela seleção, como um dos 11 melhores prodígios mundiais.
mundiais, junto de Toshisai. Chega o momento da partida onde os 5 só vieram para ganhar uma graninha e desmerecem eles completamente, mas apenas o Rin, que sabe falar inglês, coloca eles no lugar e farpa eles para essa partida. A partida começa com o time Blue Lock, Butcher então dá um drible em Pablo passando dele. Isagi se posiciona, mas Julian está na sua cola. Um passe cruzado vem, mas usando todos como isca, ele enxuta e faz o gol de uma jogada combinada incrível, 1 a 0. Recomeça a partida agora nos pés de Julian e com um toque ele explode na frente de todos, com uma aceleração anormal e velocidade incríveis. Passando por todos, sobra apenas Rin, que tem uma previsão boa, mas ele é mais rápido. Então chuta pro gol empatando facilmente. Recomeço com Luna roubando a bola e Pablo cruzando com uma precisão invejável. Dada facilmente pula e passa de cabeça. Adam então vence no corpo de Tokimitsu e faz o gol. Tudo que fizeram no Blue Lock, nada funciona. Eles são melhores que eles em tudo, estão longe demais do topo. Mas isso só desperta um sentimento em Isagi, como o futebol é incrível. Enquanto todos estão conformados com o placar, apenas Rin está lutando com toda a força que tem, mas é passado facilmente por Luna, que faz o último gol, ficando 5 a 1, e eles saem para relatar a avaliação para Ego. Fim da partida com um gosto peculiar. Vemos Ego fazendo uma reunião com a galera da Federação Japonesa, onde diz que ele gastou rios de dinheiro para trazer esses jogadores, e por isso cancelam o projeto Blue Lock, onde houveram vários fatores para cancelar. Mas independente dos meios, há resultados, e ele irá mostrar eles em uma grande partida, onde chegou o momento do Blue Lock mudar o Japão completamente. Após a partida, eles começam as aulas de inglês para entrar no cenário mundial, e é anunciado que a segunda seleção acabou, e todos os jogadores restantes avançaram para a terceira seleção, chamando todos para a sala central com um total de 35 jogadores vivos. 7 equipes numeradas pela sequência que venceram, onde antes eram 300, uma peneira gigante sobrando apenas os melhores. Primeira equipe a passar da seleção chega sendo o time de Rin e Isagi. Segunda equipe chega sendo o time do trio Barouti Girinagi, onde adicionaram Zantetsu e Kyora-jin. Terceira equipe com 5 desconhecidos sendo Otoya, Himizu Aiki, Yukimiya Haruhiko e Tabito Karazu. Quarta equipe com outros desconhecidos sendo Akira, Taiga, Raiji, Hiragi Reiji e Nanase. Quinta equipe entra com Nico como surpresa, junto dele Hishikari, Yohiyori, Kairo, além de Nishioka, o mestre de Aomori, que se machucou na partida contra os 5 mundiais e está se recuperando. Sexta equipe chega com o Tumulto, e deles vem Raichi Gagamaru, o irmão calado do Zoanima e 2 desconhecidos, sendo Tanaka e Shiguma. Impressionante. Agora, com a última equipe chegando, todos pensam sobre os jogadores que faltam, como Rel e Kunigami, que ainda não chegaram. A última equipe chega com a surpresa sendo Igaguri, que passou, Tetsu, Kurona Ranzi, Mikagi Rel conseguindo sua vaga, e a última pessoa sendo o camisa 111, Shidou Ryusei. Kunigami não está lá e foi eliminado. Durante a partida de Rel e Kunigami, Rel foi escolhido. O sonho de ser herói foi tirado dele, e pelas mãos de Shidou. Afinal, ninguém liga se você é legal ou não. Ele era inocente demais por tentar ser herói, e isso o ajudou a ver a realidade. Isagi não aceita, mas Shidou do nada tenta dar um chute em Isagi, que Tigiri o ajuda a desviar. Um jogador realmente irritante. Ego então aparece para dar a notícia sobre o projeto Blue Lock. Após a terceira fase, teriam outras fases, mas tudo teve que ser mudado. Resumindo, os figurões do Japão querem acabar com o Blue Lock e por isso Ego propôs um desafio. A próxima seleção será em 3 semanas, e o futuro do Blue Lock depende disso. Terão uma grande partida contra a seleção sub-20 do Japão, e se vencer, poderão se tornar a nova equipe sub-20 do Japão, roubando os lugares deles. Bem, são um time desorganizado de jogadores de ensino médio e todos atacantes. O que poderiam fazer, né? Todos apenas riram e aceitaram. O que querem é apenas arrecadar dinheiro com o fechamento do Blue Lock e esse amistoso, por isso serão uma chacota se perderem. Mas Ego diz com propriedade que no momento que estão agora, poderão acabar com o futebol japonês. Dito isso, eles também irão querer vencer, e um dos jogadores que foram adicionados recentemente é Itoshi Sai, o jogador prodígio que não queria jogar na seleção, mas por ser contra o Blue Lock ele aceitou. Agora os 35 terão que disputar a vaga para entrar nos 11 titulares do Blue Lock para criarem esse mundo novo. Com tudo isso, Isagi reflete que antes pensava que futebol era um por todos e todos por um. Agora sabe que não é assim. No futebol, quem faz mais gols é quem é o maior. O futebol é feito para os atacantes e precisam marcar seus nomes. Ele não joga o futebol por todos, não luta pelos sonhos alheios. Esse é o seu sonho e sua luta. Fica feliz por lutar ao lado de todos, mas irá escalar o cadáver de todos e ser o melhor. Antes era um desconhecido, agora pode se tornar alguém, irá mudar o mundo e se tornar o melhor atacante do mundo. Com isso, app, e o vídeo termina por aqui.
Bem, espero que tenham gostado. Eu ainda vou decidir qual é o próximo anime que eu vou fazer. Eu tenho quase certeza que eu vou fazer a segunda temporada logo de Blue Lock pra fechar. E que venha mais temporadas, porque eu tô bem hypado pra Blue Lock. Eu tô me divertindo, gravando vídeos sobre Blue Lock em si. E depois eu penso em qual um novo anime que eu vou fazer. Eu ainda tô devendo Mushoku Tensei segunda temporada. E o Solo Leveling também, que agora terminou segunda temporada. Então é bem provável que eu faça também. Com certeza eu vou fazer, mas eu não sei se eu vou fazer agora. Mas eu tô adiando o Mushoku Tensei segunda temporada, mas eu tenho que fazer. É porque eu não gostei tanto da segunda temporada, porque foi bem paradinho. Teve uma situação lá com a personagem lá, eu não vou dar spoiler, mas teve uma situação lá que comeu bastante tempo. Mas eu acho que, eu resumindo, vai ficar bem legal porque vai encurtar mais a situação e o final foi incrível pra mim. Então, esse final vai valer a pena e eu vou juntar junto com a primeira parte pra fazer um vídeo completo, a mesma coisa Blue Lock e Solo Leveling. Então eu acho que eu vou fazer ou o Mushoku Tensei ou o Solo Leveling ou Blue Lock. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Tamo junto, valeu, falou e fui!